Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Rural Agro, a TV online da Agropecuária Jataí. O meu nome é Luana, eu sou jornalista e estou hoje aqui com o Renzo, que é da MSD Saúde Animal, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a diarreia neonatal em bezerros. Tudo bem com você, Renzo? Tudo bem com você, Luana? Tudo bem, tudo certo. Então vamos começar a falar desse assunto, Hoje a gente vai trabalhar um assunto um pouco mais técnico, Viemos aí nesses dois primeiros programas trazendo um pouquinho da história da Agropecuária Jataí com o Carlinhos, que é o fundador. Depois tivemos o Leonardo, que nos trouxe um pouco das novidades que vêm por aí, que a Agropecuária está trazendo em produtos, e novidades que está trazendo para o mercado, nessa parte de nutrição. E hoje nós temos o Renzo aqui e vamos falar sobre esse assunto. Renzo, a diarreia neonatal, ela pode ser considerada uma das principais causas de morte de bezerros na fase de aleitamento, Como que você destaca os fatores que favorecem o surgimento dessa doença? Bom, primeiramente, bom dia. Luana, esse é um tema muito complexo, da diarreia neonatal. Primeiramente, para a gente poder estar explicando um pouco, a diarreia neonatal, o próprio nome fala, é a diarreia que acontece nos primeiros 30 dias de vida, Então, o bezerro está muito susceptível a diversas doenças nos primeiros dias de vida. E a diarreia tem preocupado cada vez mais os produtores rurais pela alta intensidade que tem acontecido nas fazendas. Principalmente pela intensificação na pecuária, que a pecuária tem sofrido aí de alguns anos para cá, e principalmente também por alguns erros de manejo durante a fase de cria do bezerro, Então, esses erros ali, principalmente com a cura do umbigo, a falta de informação e as doenças que estão ali presentes para contaminar o bezerro têm impactado bastante no sistema de cria. E assim, você conta que tem acontecido com mais frequência esse tipo de ocorrência, E tem uma época do ano que isso é mais suscetível, tem uma época do ano que isso mais ocorre, tem um período específico? Sim. Com certeza, como a gente falou, a pecuária tem passado por uma intensificação muito grande. Para você ter uma ideia, tem um estudo do Ministério da Agricultura que há 15 anos atrás a gente mantinha 100 vacas em 250 hectares. E hoje a gente mantém as mesmas 100 vacas em 150 hectares. E antigamente, há 15 anos, a gente produzia 45 bezerros. E hoje a gente produz 65 bezerros. Isso é a intensificação da pecuária, que para se tornar mais rentável. E isso trouxe alguns problemas, que a intensificação aumenta a quantidade de proliferação de doenças, de bactérias. E no período chuvoso é um período mais propício para essa disseminação de doenças, porque é um período em que a gente tem uma maior umidade do ambiente, proporcionando uma maior proliferação dessas bactérias. Além do que também a presença de alguns parasitas referentes a essa época do ano, que seria aí carrapatos, mosca do chifre, berne. Então, os bezerros estão mais susceptíveis a esses parasitas, em contrapartida, abaixando a imunidade, eles vão estar suscetíveis a essas doenças. O maior número de animal, num curto espaço, num curto espaço de tempo, também a questão do espaço onde eles colocam, é muito importante que o produtor rural ele tenha essa visão, que a intensificação, sim, ela é importante, para garantir mais rentabilidade, para garantir a produtividade, porém, quando ele se propõe a fazer essa intensificação, é importante também que ele olhe com mais cuidado para o lado técnico, Exatamente. Então, eu acho que as duas coisas caminham junto, é pensar na intensificação, na rentabilidade, com um olhar para o lado técnico que garante que tudo ocorra bem. Exatamente. Porque não adianta só, acredito eu, só pensar no lado do produto final se a gente não pensar no processo como um todo. Exatamente. E nesse sentido, Renzo, é possível prevenir a ocorrência da diarreia neonatal? Quais são os principais cuidados que o produtor deve ter nessa prevenção? Sim, é possível, Luana. Hoje o produtor ele precisa de uma assistência do médico veterinário. O médico veterinário na fazenda ele é de suma importância para estar fazendo as indicações, para estar corrigindo alguns problemas. E sim, é possível a gente fazer essa prevenção. Hoje a MSD conta com uma vacina que chama Rotavec Corona, que você faz ela em dose única numa janela vacinal de 3 meses a 3 semanas antes do parto.
né, que você vai estar prevenindo esse bezerro contra os principais tipos de vírus. Né, porque o principal problema hoje da diarreia neonatal são as diarreias virais. Porque assim como a gripe, a gente não tem um medicamento que combate o vírus, e sim a gente combate os sintomas. E essa diarreia viral, ela é a porta de entrada para todos os outros tipos de diarreia e para outros tipos de doenças, como tristeza parasitária, como pneumonia. Então, a vacina vai ser de suma importância hoje para estar ajudando o produtor. Além do que de lançar a mão de algumas ferramentas de manejo, né, algum treinamento de manejo da fazenda, para estar corrigindo alguns erros, para estar melhorando a eficácia do produto também. Nesse caso, assim, vamos destacar que o trabalho preventivo é o que garante realmente a rentabilidade. O produtor, para ele garantir a saúde do animal, a produtividade dele, é importante que ele tenha esse olhar preventivo, né? O preventivo Exatamente, é o caminho. exatamente. Né? Renzo, e nesse caso, na sua opinião, qual que é a importância, então, das ações de prevenção? Vale a pena investir no preventivo? Sim, Luana, com certeza. Sempre que a gente pensa em preventivo, é muito barato. Porque depois que acontece o problema, depois que acontece a doença, eu já estou perdendo dinheiro. Né? Então, se a gente pensar que um bezerro com diarreia, ele perde a área de absorção do intestino dele. E é um bezerro que vai ser comprometido para toda a vida dele, ele vai deixar de ganhar peso. Então, se a gente pensar hoje que a gente vai ter um gasto com uma vacina e eu vou ter um lucro no final do desmame do bezerro com um ganho de peso a mais, é totalmente viável o uso dessa tecnologia, né? Dessa ação preventiva. Exatamente. Né? Certo. E no caso, Renzo, da ocorrência da doença, né? Vamos dizer, o produtor não se preveniu, não fez as ações de prevenção. No caso da ocorrência, o bezerro acaba tendo essa doença. Há um trabalho, uma ação que pode ser feita no sentido de trabalhar a ocorrência dessa doença depois, mesmo não tendo sido feito o preventivo? Sim, é possível sim. A gente vai trabalhar como bombeiro, né? A gente vai ter que apagar fogo, porque se a pessoa não se preveniu, a gente vai ter que agir em ação emergencial. De novo, a importância do médico veterinário para estar fazendo um diagnóstico clínico da doença na fazenda e também um diagnóstico laboratorial para estar confirmando qual tipo de doença que é e a gente está agindo em cima daquela doença com um medicamento específico, com um antibiótico específico e está conseguindo controlar essa doença na fazenda. E a partir daí a gente começar a pensar mais em preventivo para estar evitando de estar fazendo ações emergenciais. Certo. E no caso, Renzo, da ocorrência, nós falamos sobre a intensificação, onde a gente tem um número maior de animais na propriedade, ali naquele espaço. Isso. No caso da ocorrência da doença, é importante que o animal fique isolado ou ele pode continuar na fase de tratamento, ele pode continuar junto dos demais animais? Isso. Luana, isso aí vai ser muito diversificado. Isso depende do sistema de criação. Porque quando a gente pensa em um sistema de criação em gado de corte, a gente não tem como deixar os animais separados, né? Os animais isolados uns dos outros. Então eu tenho um regime de criação intensivo ali, eu tenho uma quantidade de animais maior criada junto. Quando a gente pensa em uma criação de fazendas de leite, isso sim é possível. E isso também ajuda no controle, porque o contato de algumas doenças é de animal para animal, né? É orofecal ali que o animal vai ter contato com as fezes, vai passar para o outro animal. Ou através de utensílios também, né? Então, até mesmo na criação separada, o cuidado é muito importante, principalmente com os utensílios, com os baldes que são usados para o aleitamento, cordas, seringas, todos os materiais que são usados com os animais, eles têm que passar por um processo de esterilização para ter esse cuidado também de não ter a contaminação de animal para animal. Certo. E quanto ao diagnóstico clínico, Renzo, de que forma que essa doença pode ser tratada? No caso da ocorrência da doença, né? De que forma que vocês entram na propriedade, de que forma que essa doença pode ser tratada? Certo. O primeiro passo é a gente fazer uma visita na fazenda e a gente conhecer a realidade da propriedade. E através da gente conhecer essa realidade, a gente vai fazer um diagnóstico clínico do animal ou dos animais que estão sendo acometidos pela doença. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode lançar a mão no diagnóstico clínico para estar identificando melhor qual tipo de doença que é.
E a gente tendo um norte, tendo uma noção de qual tipo de doença que é, a gente vai fazer a confirmação pelo diagnóstico laboratorial, para envio dessas amostras de fezes aí, no caso, para o laboratório, para a gente estar fazendo o diagnóstico clínico e laboratorial. No caso desse acompanhamento, nós falamos aqui, eu acho que esse trabalho preventivo, né, é extremamente importante. Né? O produtor está com alguém tecnificado, estar lá na propriedade, buscar conhecimento em relação a isso, né? E em relação, você falou sobre a questão do animal que contraiu a doença. Nós estamos falando aqui da fase de aleitamento, né, da fase neonatal. Qual que são as consequências dessa doença na fase de desenvolvimento, na fase da vida adulta do animal? Isso, muito bem lembrado, Luana. Assim como dito anteriormente, esse bezerro que tem essa diarreia, que tem esse problema, ele vai perder a área de absorção dentro do intestino dele. E é um bezerro que vai ser prejudicado por toda a vida dele. Hoje a gente tem dados aí de campo, dados científicos, mostrando que esses bezerros que têm a diarreia, eles deixam de ser desmamados aí com 4, 5, 6 quilos a menos do que os bezerros que nunca tiveram esse problema. Além do atraso que você vai ter no desmame desse animal. Um animal que você poderia estar desmamando mais cedo, você vai ter um atraso de desmama nele pelo não ganho de peso. Ou se você desmamar ele junto do lote, ele vai ser um animal mais leve. Se a gente pensar aí hoje que a gente está trabalhando com peso a venda do bezerro no quilo, no caso no gado de corte, a R$7, se eu tiver um animal que perder 5 quilos, eu vou estar perdendo R$35 por bezerro, né? Se a gente pensar no universo que eu tenho 100 bezerros, eu vou estar perdendo R$3.500, né? Certo. Então a gente vê, né, Renzo, que essa é realmente uma doença que deve ser olhada com atenção, né? O produtor rural ele tem que ficar atento não só a essa doença, mas doenças que realmente causam uma perda de rentabilidade, né? Às vezes o produtor está investindo em pastagem, está investindo no suplemento, mas ele está descuidando talvez nessa parte, né, da vacina, da prevenção de doenças que pode realmente acometer no animal, né? Isso. A gente falou muito aqui, eu acho que é importante destacar já para finalizar, né, a nossa entrevista, a parte da prevenção. Eu acho que o trabalho preventivo, o acompanhamento técnico faz a diferença, né, na propriedade rural. Da porteira para dentro, tá olhando com cuidado, com carinho e atenção para todos os processos, né? Exatamente. Nesse sentido, Renzo, queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? Qual que é o recado final que você deixa para o pessoal? Isso. Hoje, se a gente pensar num universo que na fazenda de cria, né, no gado de corte, que quem paga a conta da fazenda é o bezerro. Então, se a gente não desmama um bezerro pesado, ou se a gente desmama menos bezerro pela mortalidade, se a gente tem um custo adicional com medicamentos, a fazenda vai ser menos rentável. Então, a MSD Saúde Animal hoje, todo o ganho que ela tem hoje, ela investe 20% do seu ganho em pesquisas. Então, ela sempre está desenvolvendo produtos e serviços para estar atendendo essas fazendas, né? E hoje a gente tem a parceria com a Agropecuária Jataí, que quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, esteja procurando a gente lá, procurando os veterinários da Agropecuária Jataí também, para eles estar informando mais sobre como funciona o nosso trabalho nas fazendas. Certo. Então é isso. Queria te agradecer, Renzo, pela sua presença aqui conosco, trazendo esse conteúdo tão bacana, tão importante, né? Um conteúdo técnico, né? A partir desse programa nós começamos a falar um pouquinho mais sobre esses assuntos que realmente fazem a diferença, né, no dia a dia do produtor rural. Queria te agradecer, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigado você, Luana. Então é isso, finalizamos aqui mais um programa, trazendo conteúdos técnicos para você, produtor rural. Eu peço que se você gostou desse conteúdo, você deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no nosso canal, que vem ainda muita novidade bacana por aí. Até mais!